encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Bom dia para quem está ouvindo pela manhã, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está ouvindo a mensagem na parte da noite. Talvez alguém esteja perguntando que dia que a igreja vai abrir. Eu estou esperando aí uma orientação da liderança, da denominação,
Se eu quiser abrir, a gente pode abrir, mas eu quero ter essa segurança, ter o apoio da minha liderança, do Bispo Primaz. Também poder discernir, ver como é o que está acontecendo, né, no Rio de Janeiro. Não correr o risco de contaminar nenhum dos irmãos. Por mais que a gente faça todos os cuidados exigidos, né, pelos órgãos de vigilância sanitária, a gente tem que vigiar. Alguns pastores, assim, que trabalham na área da saúde, eles não estão abrindo nem a igreja. Se eles que trabalham na área da saúde não estão abrindo, é um sinal. Então não temos pressa, estamos pintando a igreja, tem alguns irmãos ajudando, né? Se propôs, né, a ajudar algumas irmãs ou irmãos. Estão preparando a igreja, pintando, a igreja está quase toda pintada. Fizemos alguma reforma, mudança, estamos limpando a igreja e não temos pressa. Temos coisas a fazerem lá ainda, pintar o teto e mais algum. Por dentro é praticamente o teto e lá o fundo. Depois vamos partir para a varanda, para quando a gente voltar vai estar tudo higienizado, pintado. É como se fosse inaugurar de novo a igreja. Então, agradeço os irmãos que estão apoiando, ajudando, do fundo do meu coração, preocupado com a igreja local. Amém? Eu tinha preparado uma mensagem sobre o que é ser membro de uma comunidade, de uma congregação. Mas eu fui tentado, né, a pregar essa mensagem, mas eu preferi não pregar. Era uma mensagem muito dura e eu acho que não ia adiantar. Seria como eu agisse como Saul, fui tentado a lançar umas lanças, mas o Espírito de Deus me acalmou e não se faz as coisas nem por força nem por violência. Devemos fazer a obra de Deus pelo Espírito de Deus. Então eu procurei me guardar. E eu quero voltar ao estudo aqui de 1 Samuel, capítulo 19. Falamos domingo passado pela manhã sobre como que Saul queria de qualquer jeito exterminar. Saul cheio de altos e baixos. Uma hora ele não queria matar, outra hora ele queria matar a Davi, eliminar a Davi. Falamos que o propósito de Saul era lançar lança, de Davi era se desviar. Davi não revidava. Davi não agia como Saul agia. Ele não reagia às mesmas provocações de Saul. Davi não reagia assim. Davi reagia da forma com que Deus estava preparando ele. Apesar de todas as provocações. E ainda nesse capítulo 18 e capítulo 19 a gente vê de novo Saul intentando matar Davi, eliminar Davi. Aí a gente pega no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, Jonathan perguntando: por que o senhor quer matar Davi, pai? Davi efetuou grandes vitórias a nosso favor. Davi tem sido bom, né? Davi estava aliviando Saul dos tormentos, né? Dos espíritos malignos da parte do Senhor. Era Davi que aliviava. Então a gente vê Jonathan aqui perguntando, né, ao pai dele por que matar. A gente vê aqui no versículo 6, Saul atende a voz de Jonathan. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Saul dizendo que não matava, mas de repente a gente vê já lá no versículo 8 e 9, a gente vê que no versículo 8 Davi tem vitória sobre os filisteus. Não sei se aquilo ali traz de novo raiva ao coração de Saul. No versículo 9, o espírito maligno da parte do Senhor faz com que
Saul tem a outra crise e pega a lança e quer matar Davi de novo. Então é cheio de altos e baixos. A vida de Saul era um bipolar. Já viu a pessoa bipolar? Uma hora quer uma coisa, outra hora não quer mais. Uma hora gosta de uma coisa, outra hora não gosta mais. E Saul estava assim, Saul estava agindo assim. E o negócio dele, ele se tornou mestre em lançar as lanças contra Davi, para matar Davi. Você vê isso aí lá no versículo de número 10. A gente vê que Saul tenta cravar uma lança em Davi contra a parede. E Davi escapou, Davi foge. Quando Davi vê que Saul quer matar ele, Davi foge para sua casa. E o que acontece? Davi manda homens para vigiar Davi, que pela manhã ele iria matar Davi. Porque Saul via Davi, no versículo 18, versículo 29, então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Então a gente vê que Saul não via mais Davi como alguém, mas como um inimigo. Queria exterminar Davi de qualquer jeito, ou por ciúme, inveja. Mesmo sabendo que Deus era com Davi, Saul queria matá-lo, mesmo sabendo. Interessante isso, né? Eu estava pensando hoje como que tem pessoas às vezes que são boas e são mortas por homens maus. A gente vê isso. E às vezes a gente pergunta, caramba, o cara era bom, não fazia mal a ninguém, por que fulano fez isso? Por ódio, raiva, inveja. E Saul era dominado por esse espírito. O amigo de Davi, que era Jonathan, que o amava, avisa Davi que seu pai planejava, intentava a sua morte. Você vê isso aí no capítulo 19, versículo 1 e 2. Falou Saul a Jonathan, seu filho, a todos os servos sobre matar Davi. Jonathan, filho de Saul, muito afeiçoava a Davi, e fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, toma cuidado, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Esconde, porque meu pai quer te matar. Então, ele planejava, Davi via que intentava matar a Davi, e planeja, e já todo mundo no palácio, no povo, sabia a intenção de Saul. Todos sabiam, não era mais algo escondido. Todos já entendiam que Saul intentava matar Davi. E a própria família de Saul, a sua esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, amava Davi, queria proteger Davi, sabia que Saul queria matar Davi. O próprio esposo, vê no versículo 19, capítulo 12, diz assim: então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Quer dizer, Mical sabia que seu pai, Saul, queria matar o seu marido, que ela tanto amava, que era Davi. Então o que ela faz? Avisa ele: se você passar essa noite aqui, amanhã meu pai mandou os homens cercar a casa, vai te matar. Então o que ela faz? De tanto amor por Davi, o que ela faz? Foge. Humilhante, né? Foge pela janela. Escapa pela janela. Foi como Raabe fez com os espias de Israel. O risco de vida de Davi era tão grande que ele teve que fugir do palácio por uma janela. No versículo 12 que nós acabamos de ler, a própria esposa dele falou: foge porque meu pai vai te matar. Poucos homens enxergavam como Davi.
Davi enxergava Saul como um instrumento de Deus para quebrantá-lo. E interessante que Davi não reage como Saul. E às vezes as pessoas querem o mal, querem fazer o mal, e você não reagir com o mal. Você entender que a justiça é de Deus e que ela não falha. Às vezes a gente vê tanta coisa no nosso país, nos governantes, às vezes até pessoas que querem nos fazer o mal, e a gente quer reagir e agir com a nossa própria justiça. Mas não há justiça no homem. A gente tem que acreditar, por mais que a gente veja que a situação seja difícil, como Davi enxergava, Saul como alguém sendo um instrumento para que ele não viesse ser o Saul 2, para que ele não viesse ser o Saul 1. Acho que ele realmente viesse a ser o Saul que nós falamos domingo passado, o Saul 2 que agradava o coração de Deus. Quer dizer, a santa divina escola de submissão de Deus é uma escola de quebrantamento. Deus, ele quebranta os homens para que esses homens possam ser instrumento na mão dele. Em todos os aspectos. Às vezes pessoas são usadas por Deus até mesmo para nos afrontar, afligir, nos fazer mal, para que a gente possa ser um instrumento de Deus. E a gente não deve reagir da mesma forma. Deus não quer. E poucos alunos são aprovados nessa escola de Deus. Como eu falei para os irmãos, a gente são tentados a lançar lança. Essa semana eu senti uma ira, algo ruim, por ver atitudes que não agradam a gente, atitudes que são atitudes perversas, má. Somos tentados a lançar lança, mas Deus falou para mim não lançar. A escola de Deus nos ensina a não lançar lança como Saul fazia. Deus não queria que Davi fosse um lançador de lança. A universidade de Deus é diferente, a escola de Deus é diferente. Às vezes a gente vê divisão na igreja, briga na igreja, confusão na igreja. Tem homens que se levantam, eu já vi isso. Eu creio que vocês também, quem já não viu, homens que se levantaram contra a liderança, por não se conformar e não conseguir enxergar que às vezes a liderança é o próprio instrumento de Deus para cuidar da vida deles. Eu fiquei a pensar, que são poucas vagas, são poucos candidatos que são aprovados nas escolas do Senhor. A pessoa, tu não está vendo? Joga lança também, briga também, entra na briga. Vai brigar não, não vai enfrentar não, usa as mesmas armas. Eu fiquei pensando, muitas pessoas os civis em si não têm uma noção. Quem já foi militar um dia talvez vai entender o que eu vou falar. Existem vários cursos na vida militar e tem um que é chamado curso de comandos. Às vezes entra 100, 40 alunos e sai 3, 4. Na Marinha também. Tem um curso na Marinha que eu não sei, assim, eu vi um filme, Fibra de Herói, acho que é Fibra de Herói, que era um curso de mergulhador. E só os acima, os da nata, é que eram aprovados. No Exército também tem um curso que eu conheço um pouco, eu fiz prova para esse curso, eu só não entrei fisicamente, eu fui aprovado, só não entrei nesse curso porque não tinha vaga para minha QM, mas me deixaram fazer assim mesmo. O teste físico, eu passei em tudo, e era algo assim que de 500 ficava 20, 30. O curso de comandos do Exército, talvez quem está ouvindo essa mensagem sabe disso, que foi militar.
Às vezes de 30 a 40 passa 3, 4, 5. Não é só de sargento, que sargento é oficial, que de comandos é junto. Depois ainda vem o Forças Especiais, que é um boné com uma faquinha. Do comandos é uma faca na caveira. Então é só a nata. E esses caras são provados ao máximo. São testados psicologicamente, fisicamente, moralmente. São testados e só os bons são aprovados. Na escola de Deus não é diferente. Para ser aprovado na escola de Deus, às vezes Deus humilha, Deus faz passar para provar o teu coração, para não deixar com que você lá na frente venha ensoberbecer. Né? Deus, ele sabe como provar a vida humana. E Davi entendia que o que alegra o coração de Deus são homens e mulheres quebrantados. Você vê isso lá no Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Ele diz assim, é um salmo que todos nós conhecemos, né? O salmo de Davi, do arrependimento. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Então, alguém para ser tratado por Deus, às vezes é quebrantado, e às vezes nem entende. Né? A adversidade da vida serve como fogo para purificar os nossos corações. Tinha um amigo meu, ele hoje é oficial do exército, ainda é muito amigo meu, de vez em quando a gente se encontra, a gente se fala muito pelo Zap, e às vezes a coisa estava pegando fogo na companhia, tensão, a gente querendo aloprar. E ele sabia conversar, o cara sabia, sabe assim, ele tinha uma forma de lidar com as situações difíceis. Ele não reagia da mesma forma, ele sabia botar panos quentes, sei lá, tem uma expressão, pano frio. Ele era um bombeiro, ele agia como um bombeiro, não como um incendiário, mas como um bombeiro. Quer dizer, alguém nos atira uma lança para nos matar, né? E qual é a nossa reação? Quando as adversidades nos diz não. Quer saber quando alguém é teu amigo? Quer saber quando alguém está contigo? Quando você diz não. Diz não para o teu filho. Você não vai entrar na internet, vai ficar fora da internet um dia. Diz não para as pessoas que dizem que te amam. Enquanto você estiver dizendo assim, pô, fulano é bonzinho, eu costumo dizer aqui em casa que eu sou mal. Que às vezes eu digo não. Porque Deus disciplina a quem ama. Nós somos muito bobos. As pessoas que mais a gente pensa às vezes que não gosta da gente são as pessoas que amam a gente. E são normalmente elas que, ó, não vai não, quer furar. Não. Não come isso aí não, que isso vai te fazer mal. Não, cai dentro, pode comer, come bastante gordura, não sei o quê. São aquela, cuidado com a alimentação, cuidado com o que você está comendo. Cuidado com a forma com que você reage à vida. Cuidado com conforme que você fala, com o que você diz. O quebrantamento faz com que você pondere mais, com que você pense mais antes de agir, antes de falar. Não fala como louco, não fala como a mulher de Jó. Não pensa como a mulher de Jó, né? Porque ela só via as coisas quando as coisas estavam bem. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, mas quando começou a perder tudo, Jó teve que falar, você fala como louca, você não sabe, você não entende os propósitos de Deus. Deus dá, Deus tira. Quer dizer, quem
já não foi um dia, né, atingido pelas lanças de Saul? Davi nos ensina 3 coisas que nos impede de ser ferido pela lança de Saul. Primeiro, Davi aprendeu a arte de se desviar. Quer dizer, jamais aprenda algo da elegância e fácil arte de arremessar lança. Ou seja, nunca seja um arremessador de lança. Se desvie daqueles que são lançadores de lança. E Davi, ele se desviava. Pessoas que só falam mal, pessoas que só vivem a lançar as suas setas malignas, suas setas da maldade. Segundo, fique longe da companhia daqueles que atiram lança, que tem a ver com a primeira. Terceiro, mantenha sua boca fechada. Mesmo às vezes você estando certo, mesmo às vezes você sabendo que você tem que falar as coisas, não fale. Aprenda a administrar no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ainda que as lanças de Saul venham sobre ti, né, e atinjam o seu coração, às vezes nós somos atingidos, feridos. Tem até um hino dizem que é daquele líder da Igreja Mundial, Valdomiro, apóstolo Valdomiro. Ele fala do soldado ferido, né, da canção. Ainda que alguém te feriu, ainda que alguém te lançou alguma lança e ela feriu o teu coração, ela pode ter ferido o teu coração, mas ela não vai te matar. Davi foi ferido várias vezes, mas Saul não conseguiu matar Davi. Ninguém consegue matar aqueles que Deus preparam para a sua obra. Então ninguém vai tirar a tua vida, ninguém vai te matar. Não são os insultos, não são as calúnias, não são as mentiras, não são as provocações. Essas lanças não te matam. Elas podem até te ferir, pode até te decepcionar, mas elas não te matam. Assim como não matou Davi, e Davi sabia disso. Ele lá no Salmo 51, no versículo 10, todos nós conhecemos, ele pede a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quer dizer, mesmo com todas as feridas que Davi foi feridos, né, praticamente fugido do palácio, que ele vivia num palácio, mas ele não era feliz naquele palácio. Porque dentro daquele palácio tinha alguém que queria matá-lo. E ele foge dali, ele é atingido várias vezes, mas aquilo ali não matou Davi. Davi, antes de se tornar o rei de Israel, segundo o coração de Deus, precisou ser quebrantado. E nós vamos ver no findar da história de Davi, que tem falado muito ao nosso coração, uma das coisas mais lindas da vida de Davi, que eu vejo Davi na história bíblica um dos homens mais humildes nas Escrituras. Eu queria ser como Davi, porque a gente vê lá no Novo Testamento o próprio cego Bartimeu, quando ele vê Jesus, o que ele grita? Né? Qual foi o grito dele? Jesus, filho de Davi. Davi foi uma figura ilustre. E nós devemos imitar a Davi, porque Davi imitava a Cristo. Jesus vem da descendência de Davi. Nós somos da descendência de Davi, ou temos que ser. Nós não somos da descendência de Saul. Nós não nascemos para
fazer o mal com o mal. Nós temos que nos desviar do mal. Nós temos que fugir do mal, da aparência do mal. Então, ainda que você tenha sofrido, passado por alguma coisa na sua vida, que essas coisas não venham a afetar o teu coração. Que você tenha um coração limpo em Jesus. Tenha um bom domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. Se desviem das lanças de Saul. Fujam da presença de Saul. Busquem a presença do Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que Deus te dê um domingo rica e abundantemente. Fiquem todos na paz. Em breve nos veremos. Vou colocar, talvez hoje, vou ver se eu consigo botar o link para a gente assistir para a gente se ver logo mais pela internet. Que Deus abençoe todos, rica e abundantemente. Vou botar isso no grupo da igreja. Rica e abundantemente, em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam amém. Estamos orando pela tua prima, hein, Beto? Fica na paz. Irmã Jô também, já tive com ela. Tudo de bom, feliz aniversário.